Para entrevistar a senhorita Hackbart. Apareceu? Cláudia Hackbart. Cláudia Hackbart, nossa querida professora do terceiro ano, eu acho. Quinto, não sei. Nossa, eu tá bom, tá. E aqui temos umas perguntinhas para a senhora, para perguntar. A primeira pergunta, por que você decidiu começar a escrever livros? Eu comecei a escrever com 8 anos, né, e sem a intenção de não pensar ainda em ser escritora. Sim. Mas eu escrevi em diários, e esses meus diários que eu escrevi a partir dos 8 anos, é que com o passar do tempo, aí fizeram com que eu publicasse o primeiro livro, porque quando eu coloquei no computador, todos os diários, eu pensei que daria um livro, né, de direto de publicar. Então, o meu primeiro momento com a escrita não foi diretamente relacionado à literatura. Sim. Assim como o diário, mas depois foi a consequência. Tá. A segunda pergunta, qual é o livro que você mais gostou de escrever? O último tem a atividade da música. A senhora pode falar um pouco desse livro pra gente? Sim. O último tem a relatividade do amor, é um romance de ficção científica, que traz o próprio Albert Einstein como personagem principal. Então ele é um viajante no tempo que, devido ao seu remorso por ele ser o responsável pela construção das bombas atômicas lá na Segunda Guerra Mundial, então ele ficou com remorso em razão do E igual a MC ao quadrado, devido a isso construíram as bombas lá. Então, devido a esse remorso, ele viaja no tempo para salvar o mundo de outras catástrofes como essa. Sim. E aí ele conta com a ajuda da Alice e do seu último descendente, que é o Capitão Einstein. Também ele é capitão da Marinha Brasileira. E os três juntos, então, foram para salvar o mundo. Sim. A senhora poderia dar o spoilerzinho ali do final do livro? O final do livro. Bom, o nome do livro é O Último Einstein, né? E lá no final do livro, e aí são dois Einsteins no início, que é o próprio Albert Einstein, o Capitão Einstein, que é o último descendente dele lá no início do livro. Sim. E no final são 3 Einsteins. Esse é o spoiler do final. Aí, ó, já tem aquele suspensezinho para quem não quiser ler o livro aí, para ficar tá curioso. Tá, vamos para a terceira pergunta. Qual foi o livro que você mais gostou, mais teve dificuldade para escrever? O E Se o Destino Soprar, que foi o meu primeiro livro. Como eu disse, né, eu escrevia nos diários, depois transcrevi para o computador. E todo o processo envolveu 6 anos, porque não, a gente pensa que é só o diário, só está pronto, né? Só tudo que tu escreve. Depois tu tem que passar para a forma literária. Sim. Né? Então, envolveu muitas pesquisas também, porque envolve temas polêmicos e comoventes. E por ser o primeiro também, sim, já tem aquela dificuldadezinha. Já tem aquela dificuldade inicial. Depois foi mais difícil. Já teve algum livro que você escreveu e não gostou? Não. Ainda tem algumas dezenas que eu já escrevi e não publiquei, mas nenhuma eu não gostei. Ainda não gostei. Uma pergunta que eu quero fazer. O que a senhora fez com os seus diários, depois de ter passado todos eles para a computador? Infelizmente eu tive que me desfazer. Como eu saí de uma casa maior para ir para uma casa menor, sim, aí eu tive que me desfazer de muitas caixas, grandes caixas com diários da Janes. Então, para a casa que eu fui, eu não podia carregar. Aí que eu tive a ideia de colocar no computador. Então, eu tive que me desfazer deles. Mas claro que doeu, mas não tanto quanto não tivesse guardado em algum lugar. Ok. Sobre o conto do WhatsApp, Grupo da Morte. O livro já está pronto, a senhora vai fazer a continuação? É mais um spoiler ainda. Tá dando. Um bom jornalista, você já pensou na carreira de jornalista? Então, o WhatsApp no Grupo da Morte, ele é um conto
atualmente, né, da antologia Anjos e Demônios, e com tantos interessados, né? Sempre interessante, tem que ter esse. Cabe ali, ela acorda na cama, não pergunta ela no quarto, desesperada, que ele sabe. Suspense tá me matando. Será que eu poderia dar sei lá, uma continha? Sabe aquela continha? Então, devido a tantos interesses neste ponto, porque o ponto tem que ser uma coisa mais enxugadinha, deixar um suspense. Devido a tantos interessados nesse ponto, eu tive a ideia então de fazer um livro, escrever um romance de terror, somente no Grupo da Morte. E aí é uma história mais realista, não é mais fantástica, porque a intenção é criar esse alerta para as redes sociais, para o perigo de falar com estranhos, de entrar em sites suspeitos. Então vai envolver assim, mais suspense do que o próprio terror. Sim. Vai ter um assassino e mais algumas calmas. A pessoa teve um problema com as redes sociais, que a senhora já veio mencionando para nós. Se eu não me engano, acho que foi com suas filhas e a senhora, né? Sim. Que a senhora foi lá, começou a pesquisar isso, aquilo ali, e acabou acontecendo algumas coisas. Né? A senhora poderia contar um pouquinho disso do processo? Você está falando das pesquisas do último Einstein. Essas pesquisas. Então, todas as obras, dependendo do tema que a gente trabalha, a gente precisa se envolver em pesquisa. Sim. Geralmente isso toma mais tempo até do que a própria escrita. Nessas pesquisas envolvia no Google como construir uma bomba atômica, qual o arsenal de guerra dos Estados Unidos, qual o arsenal de guerra do Brasil, onde encontrar plutônio no Brasil, onde enriquecer plutônio, como enriquecer. Conseguiu? Não, mas era só para pesquisa, não era para tentar fazer nada, era só para, porque eu sempre tento trazer mais próximo da realidade, né? Sim. Passando uma informação, então eu tenho essa preocupação de descrever com detalhes todo o processo que envolve. E nessas pesquisas eu comecei a receber convite e mensagem de militares norte-americanos. Então, a princípio, eu acreditava que eram leitores, enfim, eu trabalho muito na internet, então eu tenho que responder muitas coisas diariamente. O Google Tradutor do lado, sempre. O Google Tradutor do lado. E alguns até me mandaram em português, qual a pergunta aqui? Alguns até já me perguntavam em português. Sim. E numa dessas, assim, uma frase fora de contexto, mas que eu já estava desconfiada pelo número de norte-americanos conversando comigo. E militares, geralmente. Aí, numa dessas, ele me pergunta se eu gosto de samambaia. Eu achei a pergunta meio sem propósito, mas só respondi que sim. E fechei a janela da conversa e girei a minha cadeira. Quando eu giro a minha cadeira, eu dou de cara com uma samambaia. E aí, então, eu tive a certeza de que eu estava sendo vigiada. Mas isso não é nesse sentido, não foi uma questão de uma pessoa do mal me vigiando. Para mim, o que ficou claro é que o serviço de segurança deles é tão bom, né, digamos assim, que no momento em que um único provedor de computador faz tantas pesquisas, 2 anos só de pesquisa, né? Sim. Diariamente envolvido nesse tipo de pesquisa, eles acharam suspeito. Sim. Então, eu acho que o serviço de segurança deles detectou um alerta vermelho ali no provedor e resolveu investigar. Sim. Então, foi e acabou que aconteceu toda uma fala. Agora, voltando ao assunto do livro do conto do WhatsApp, vai sair o livro com pronto? pode ser, vai sair, ó, já está quase pronto, acredito que nas férias de junho, agora bem corrido para mim, né? Vai trazer esse livro para a escola? A minha ideia é para a Escola São Genaro, os meus queridos, né, que estão sempre me acompanhando aqui, eu
compartilhar em forma de, não de livro, mas de texto, porque o livro ainda envolve outro processo, né? Em julho eu vou terminar de editar, tem várias coisas para ajeitar, depois se manda para a editora faz a diagramação, faz a correção, todas as outras questões, capa e tudo mais. Então esse é um processo que vai lá para dezembro, né? Uma tá sendo no finalzinho do ano. Quando a gente tiver Livro final do ano. Além do livro, a senhora pensa em lançar outros? Tem 4 já prontos para publicar, para mandar para a editora, mas ainda não tive tempo de revisar. O próximo seria a Liga Escolar 2, que vai ser uma série, né, uma coleção da literatura infantil. A Liga Escolar 2 já está pronto. A série do Destino também, que é o Azar em Fatos Reais. Então são as minhas outras histórias agora depois da fase adulta, que é o Farol do Destino. Esses 2 já estão ali quase pronto. A senhora pretende fazer quadrinhos também, tipo Maurício de Souza, se parece? A minha filha, sim. A minha filha tem interesse. Eu não saberia como, mas... Assim, é mais da classe mais adulta, ele pegando adolescente para adulto, a gente vai gostar de livro mais escrito mesmo. Senhora, você escreve ficção ou sobre você também? Então, não ficção também, que é os meus livros da coleção do Destino. E se o Destino Soprar, quando o Destino Sorrir para Você, e o Farol do Destino, que ainda não está publicado. Então vai ser a terceira coleção da coleção baseada em fatos reais. Já pensou em escrever algum livro em outro idioma? Eu escrever não, mas a minha intenção é conseguir o contato de alguém que faça essa tradução, né? E a senhora joga a história para o tradutor faz o livro. Para a tradução. Porque eu só falo português. Mas toda essa, eu queria agradecer essa tirando tempo dessa tarde para vir aqui, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas perguntas, curiosidades. Eu sei que a senhora tem uma tarde corrida, não é fácil, a gente entende. Eu queria agradecer isso. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Foi um convite que vai até uma de novo. Chama um café, sei lá, alguma coisa, tá? No sábado literário, sábado de manhã, eu vou estar lá também conversando com vocês também. Eu que agradeço, então, o convite da turma, vocês são os queridos. E parabéns, eu acho que vai dar bom jornalista. Só vou fazer uma boa mediação, bem legal. Parabéns para a turma também. E obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E um salve de palmas para ela.